Secreta. Aqui você terá acesso a verdades e conhecimentos guardados a 7 chaves. Pegue papel e caneta. Registre cada palavra. Aqui você terá acesso a segredos que não estão nos livros, estratégias que não se ensinam em cursos e detalhes que podem mudar tudo no seu caminho. O segredo agora é seu. Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa sala secreta Biohacking. Hoje, 22 de maio, estamos prontos para o grande lançamento do Leader Training, o nosso principal evento, principal treinamento para líderes do ano de 2026. Vai ser lançado hoje às 12 horas. Então, já quero começar fazendo o convite para que você esteja ou participando presencial conosco na VitalFlex, ou que você esteja também conectado. Vamos lá, a Sala Secreta Biohacking, ela tem o objetivo de mostrar como que devem ser comercializados as nossas tecnologias, como elas funcionam, como nós fazemos para que os nossos clientes tenham um aumento de nível de consciência a respeito das tecnologias biohack. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Hoje o tema vai ser ABC. Talvez muitos de vocês já conhecem o que é o ABC, mas quando a gente fala sobre a mentoria de ABC, a mentoria do ABC, ele não tem apenas o objetivo de promover as tecnologias, ou seja, de vender os produtos, mas ele tem também o objetivo de formar a rede. Quando nós falamos sobre ABC, é o método que eu 100% acredito que é a fórmula de comercialização dos produtos. Então, se você está com um resultado de faturamento menor do que você gostaria, o que está faltando para você é lucidez no ABC. Se você ainda não tem um resultado de venda que você gostaria, o que está faltando é você entender o método de prospecção. E esse método é o ABC. Se você ainda não tem os consultores que você gostaria, você ainda não percebeu o ganho e a margem de ganho quando você aplica o ABC em escala. Se você ainda não tem os distribuidores que você gostaria, o que eu posso lhe dizer que está lhe faltando? Está lhe faltando você perceber que o método de formação de novos distribuidores é fazer ABC. E se você ainda não percebeu o seu potencial de novas graduações, o que está te faltando? Está te faltando você montar células ABC. Então, eu espero que nos próximos 20 minutos faça muito sentido para você tudo o que será dito. Nos próximos 20 minutos, eu posso contar com 100% da sua atenção? Sim ou não, pessoal? Quem está comprometido? Serão 20 minutos de sprint, aonde a gente vai entrar com tudo, com todas as etapas, para você dominar a principal mentoria do nosso negócio. A principal mentoria do nosso negócio chama-se ABC. Então, respira fundo e vamos lá. O método ABC, ele inicia com uma lista de nomes. Veja vocês, nós não prospectamos leads frios, nós não fazemos propaganda pela internet, nós não fazemos patrocinados, nós não buscamos pessoas, nós não temos lojas, nós usamos sempre o marketing ABC, que começa mapeando o relacionamento das pessoas e mapeando os seus próprios relacionamentos. Então, tudo começa com uma lista de nomes classificada. Quando você classifica essa lista,
você então coloca qual será a sua própria, a sua melhor abordagem para aquela pessoa. E quando você define a abordagem baseada na classificação de grau de intimidade e também o foco, se é um foco para o negócio ou um foco para a tecnologia, o passo seguinte é você ligar para esta pessoa. Porém, na ligação, você não vai já vender na ligação, você vai fazer um agendamento. E aqui está a primeira mágica do ABC. O ABC, ele tem como mágica despertar a curiosidade sem você contar o final do filme. Como assim? Quando você liga para aquela pessoa, você não está contando para ela sobre qual seria o assunto que você vai mostrar para ela. Você vai apenas agendar um horário. Você vai despertar, por enquanto ainda não, olha, você vai despertar a curiosidade da pessoa. Você vai simplesmente fazer com que ela reserve um horário para que você possa transmitir a ela toda a informação. Por que essa magia do agendamento é necessária? Porque quando você agenda um horário, reserva um horário com aquela pessoa, ela percebe o quão importante você é para ela e o quão importante ela é para você, uma vez que você tem um horário reservado. Porém, 90% dos nossos parceiros, eles acabam não ou tendo um bloqueio no momento do agendamento. Por que disso? Porque eles não estão acostumados ou o modelo de vendas tradicional é um modelo onde o cliente ele procura a empresa, o cliente procura a loja. O marketing tradicional funciona através de propagandas. Essas propagandas despertam o desejo e o cliente vai até você. O cliente vai até a loja. O nosso marketing é diferente. O nosso marketing é uma prospecção ativa. Então, o cliente, ele não vem até mim, porém, eu desenvolvo uma abordagem assertiva aonde eu vou até o cliente através do agendamento. O agendamento é a principal fórmula, por enquanto ainda não. O agendamento é a principal fórmula para que você tenha um resultado extraordinário no nosso negócio. Aonde que as pessoas acabam mais sofrendo? É na quantidade de agendamentos. Então, por que as pessoas não fazem as agendas? Porque as pessoas, elas estão configuradas com a mentalidade do marketing tradicional. Elas querem que os clientes entrem em contato com elas. E nesse negócio não funciona assim. Você então vai despertar a curiosidade, vai reservar um horário com aquela pessoa, de preferência, você vai buscar a melhor configuração para a sua agenda, se é uma visita na casa, conforme o seu grau de intimidade, se é uma apresentação na empresa, no escritório, aonde for. Conseguimos o agendamento. Então, vamos para o ABC. Muitas pessoas ficam na dúvida. João, eu devo confirmar o ABC? Por exemplo, eu faço um agendamento para a semana que vem, e aí 2 dias antes, ou um dia antes, eu entro em contato com a pessoa confirmando o ABC. Olha só, eu digo aquilo que eu aprendi com os meus mentores e aquilo que eu faço.
ABC eu não faço confirmação. Por quê? Porque eu estou fazendo uma prospecção ativa e uma confirmação, ou seja, uma dupla checagem, se aquela pessoa realmente está disponível, é uma dupla oportunidade para aquela pessoa simplesmente cancelar o ABC. Então, se você está acostumado a fazer uma dupla checagem, nesse modelo de negócio, eu recomendo que você não faça. Você simplesmente vá até a pessoa no horário em que foi combinado, no dia. Mas e se cancelar? E se houver? Olha, nós temos muito imprevistos durante o nosso dia a dia. E a questão é, nós corremos o risco de ter os cancelamentos, mas nós vamos em visitas pré-agendadas ou a gente fica atirando para tudo que é lado, como se fosse um atirador de metralhadora e talvez esperando que a bala acerte em algum lugar. Eu prefiro a primeira opção, visitas agendadas, ainda que corra-se o risco de acontecer cancelamentos. O que não pode é você ter um cancelamento e aí você abaixa o seu moral, você fica triste, você quer desistir por uma agenda que foi cancelada. Ao longo de todos esses anos, eu tive inúmeras agendas canceladas. Então, a questão é você saber trabalhar com o sistema de agenda, desapegado do resultado, mesmo que haja cancelamentos, você estar preparado para imprevisto. Pessoas que trabalham com agenda precisam estar preparado com imprevisto. Muito bem, dito isso, chegamos no dia do ABC. O ABC o ABC ele se faz sempre uma pessoa A, uma pessoa B e uma pessoa C. Então, no momento em que nos encontramos, como se eu fosse a pessoa A e eu tenho uma segunda pessoa que é o meu consultor, que é o meu parceiro, que é o meu distribuidor, ele vai fazer o papel da pessoa B. E qual é o papel que ele tem que fazer logo no início? Tem que fazer o papel da introdução. Aí pode dar o clique aí. Aleph, essa introdução, ela tem que acontecer em, no máximo, 3 minutos. Porque senão você já vai começar a fazer o papel do A. E o seu papel é o papel de introdução. Então, às vezes, eu vou fazer uma apresentação. Essa semana mesmo nós fizemos uma apresentação. E aí a pessoa veio na minha sala, e aí o B, ele não fez a introdução, e eu tive que me introduzir. Então, esse é um problema que eu não treinei a pessoa. Mas quando o B, quem marcou a reunião, faz a introdução, fica tudo mais fácil, porque ele me apresenta para o cliente, apresenta o cliente para mim e devolve a palavra para mim. E nessa apresentação, aí sim pode ir para o próximo, Aleph. Nessa apresentação, ele faz a conexão do C com A, através, mais um clique, por favor, através da edificação do A. Então, ele me edifica. Quando ele me edifica, a pessoa C vai prestar mais atenção em mim, porque a pessoa C percebeu o valor que eu tenho quando a pessoa B, quando o consultor, quando o distribuidor me edificou. E aí, então, eu vou para o passo seguinte e eu faço a minha apresentação. Na minha apresentação, eu não preciso ser um ultra especialista nas tecnologias biohacking, mas eu preciso seguir um script. A minha apresentação não pode ser mais do que 20 minutos. Se eu fizer um monólogo mais do que 20 minutos, a probabilidade de eu perder a atenção do meu cliente é enorme. E durante essa apresentação, eu tenho que seguir algumas técnicas, como tenho que fazer uma apresentação interativa com perguntas óbvias. Ou seja, eu vou perguntar para ele: é importante tomar água, não é verdade? Claro, ninguém vai discordar que é importante tomar água. É importante cuidar da saúde, não é verdade?
Então eu faço perguntas óbvias porque eu vou antecipar o sim. A questão aqui é, durante a apresentação, eu vou educando o meu cliente para ele me falar sim ao final. E aí, no final, eu vou ter um compromisso com o sim total. Dado esse momento, o que eu vou fazer? Eu vou chegar e devolver a palavra para a pessoa B, a pessoa que estiver fazendo o papel de B. Eu vou devolver a palavra para ele e vou contar. Agora, terminei a minha apresentação, eu vou falar agora, eu gostaria que o fulano de tal, a fulana de tal, desse o depoimento, compartilhasse como ela está se sentindo após usar as tecnologias. E aí, não é para você contar uma história sem pés nem cabeça. Você precisa contar estruturado. Antes, o que você sentia antes? Ah, antes o meu intestino funcionava com muita preguiça, ele era desregulado, isso me gerava dores, eu tinha que recorrer a remédios, isso me gerava muitos desconfortos, a ponto de eu ir para o hospital, a ponto de eu ter que fazer consultas, eu tenho que falar antes. E aí, eu vou para o passo e falo, quando eu conheci essas tecnologias, eu talvez fiquei um pouco desconfiado, eu não entendi se realmente tal, mas eu tomei a decisão. E hoje, como eu me sinto? Então, hoje melhorou a minha qualidade de vida, hoje eu já não tenho mais que tomar os remédios, eu não tenho mais que recorrer a consultas médicas, não tenho mais aquelas dores e melhorou a minha qualidade de vida. Você não precisa enfeitar, você não precisa inventar nada, mas você precisa ter essa estrutura. O seu depoimento tem que durar 5 minutos, tem que ter o antes, o durante e o depois. E principalmente no final, você precisa virar para o seu amigo e recomendar. Você precisa falar, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque se fez bem para mim, eu tenho certeza que fará bem para você. E é por isso que eu recomendo que você use as tecnologias. Quando você não faz esse papel, o papel do A fica muito difícil. Por quê? Porque eu sou um A, é um vendedor, o B é o amigo. Então, nós estamos vendo o ABC. Essa semana eu já fiz, talvez ali na Vital mesmo, eu devo ter feito umas 4, 5 apresentações. E se eu falar para vocês que em uma ou duas delas, os Bs fizeram a recomendação. E aí, 3 delas, os Bs não fizeram. Eles falam o depoimento e depois ficam olhando para mim. E aí eu pergunto, eu tenho que perguntar, e aí o que você recomenda para essa pessoa? Então isso tem que ser uma dinâmica, tem que estar alinhado com o seu B. Depois da recomendação, o que você vai fazer? Depois da recomendação, você vai puxar o pedido e começar a preencher o pedido. Ou seja, o meu B, ele já recomendou. Então, nesse momento, eu puxo o pedido e eu pergunto para a pessoa C, qual é o seu nome completo? E aí eu vou preencher os dados do pedido. Isso aqui é um processo, é uma receita de bolo. Se você seguir essas etapas, o seu nível de fechamento vai aumentar. E depois que você preenche o pedido, você vai começar a preencher quais os produtos que ele vai comprar, com a pergunta, de todos esses produtos aqui que eu te mostrei, qual você mais gostou? Ah, você gostou desse daqui? Gostou daquele ali? Você vai, aí ele pode dizer assim, não, mas você está colocando todos esses? Calma, você está fazendo apenas um orçamento. Você, não, eu estou apenas aqui só para você ver a questão dos valores e tal. Se fosse, eu gosto de usar essa pergunta, se fosse para você escolher hoje, qual você escolheria? Ah, então eu quero para minha casa. Ah, então eu quero isso. Então eu quero um kit. Ah, eu quero uma squeeze para eu andar com ela. Você vai somando produtos. Eu vejo as pessoas já vão direto para o kit. As pessoas já vão direto para, você tem que comprar esse daqui, é esse daqui, ou é esse ou é aquele outro. Não, você tem que somar produtos lá no pedido e vai somando. E aí a pessoa, mas eu não vou comprar tudo isso, você dá uma risadinha e continua somando. E aí você vai para o passo seguinte.
E aí, no passo seguinte, você vai perguntar a forma de pagamento. Geralmente, você adquire as coisas mais à vista ou mais a prazo. E aí a pessoa vai dizer para você. E aí você vai para o passo seguinte. E aí, você aqui nesse momento, você se prepara para fazer o fechamento. Você não pode chegar nesse momento com a língua de fora. Você não pode chegar nesse momento cansado. Por quê? Porque agora o tempo é o tempo do cliente. O que eu vejo? Eu vejo a maioria das pessoas fazem todo o trabalho, mas quando chega na hora do fechamento, eles já estão cansados, porque não houve uma gestão de energia. Você não se poupou durante a apresentação, preparado para o momento mais especial, que seria o momento do fechamento. E aí você está com pressa, você está cansado, você já está negativo, achando que a pessoa não tem dinheiro. E nesse momento agora, você tem que estar mais relaxado. Você fez todo o trabalho, já antecipou sim, você foi edificado, você antecipou sim, você fez uma apresentação maravilhosa, o B deu o depoimento, o B recomendou, você já está com os dados do cliente, ele já escolheu ali alguns produtos e agora você vai entrar no fechamento. Você precisa entrar no fechamento, respirar e entrar firme. A pessoa vai perguntar quanto custa, você vai devolver a pergunta para ele. No passo seguinte, como você geralmente faz as suas compras, mais à vista ou mais a prazo? E aí ele vai começar a te responder. E aí você vai, então, estar preparado para ouvir as respostas. Qual é o grande problema? Nesse momento aqui, você começa, e o B, às vezes o B, eu tenho feito algumas apresentações que o B nesse momento, o momento que é para ouvir o cliente, a bola está no pé do cliente, o B começa a interromper. Por quê? Porque nesse momento talvez fique um clima um pouco mais tenso, estamos falando de dinheiro, estamos falando de números, e aí o B quer quebrar o gelo. E não é a hora do B quebrar o gelo, é a hora de simplesmente o B fazer uma cara de paisagem e olhar, e não também desviar o olhar, olhar para o cliente e ali, ó, ajudar no fechamento. Na semana passada, nós fizemos uma apresentação, antecipamos o sim, o B vê uma boa recomendação e preenchendo ali, colocando os produtos, o que seria, travou nesse momento. E a nossa B, ela estava um pouco dispersa, mas nós, né, conseguimos dar uma chamada nela, ela percebeu o grau de importância. E aí nós começamos a fazer ali, né, o soco de café. E aí chegou um dado momento que eu, como A, o cliente já não quis mais abrir para mim, né? Eu falei para ele, olha, qual a melhor forma? Então, no Pix, você consegue, dar uma entrada no Pix? Ah, não, hoje eu não consigo. Ah, mas e no cartão? Quanto que você tem de limite no cartão? E aí, eu fiz essas perguntas. E aí a pessoa meio que travou, não, tal, não sei o quê. Nesse momento, a B entrou e falou o seguinte, olha, quando é que vira o seu cartão? Não, meu cartão vira dia tal. Então, no dia seguinte, para o dia seguinte, nós já vamos passar essa venda. Perfeito assim? Perfeito assim. Assinamos o pedido e foi feito. Porque a B, ela entrou no momento essencial. O que eu quero dizer para vocês é que no momento do soco de café, você faz as perguntas, você espera as respostas, você vai trazendo opção de uma entrada no Pix, opção de parte no cartão, opção de quanto que você tem no cartão de limite, opção de quanto você consegue dar de entrada, e aí, se houver alguma trava, você negocia essa trava. Você negocia com algumas opções. Agora, se a pessoa disser, olha, eu não consigo 50%, eu não tenho limite, eu não tenho dinheiro, é aonde você tem que estar preparado para você agir com essas objeções. E essas objeções talvez são apenas cortinas de fumaça. E você não pode parar na primeira objeção. Por quê? Porque
o cliente, ele tem uma defesa. Hoje em dia, as pessoas elas estão treinadas para não comprar por emoção. E aí as pessoas, elas querem digerir aquela compra. E para digerir aquela compra, às vezes elas estão esperando apenas você convencê-las um pouco mais. E aí, então, você vai trazendo opções para aquela pessoa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho como. Ah, tal. Aí você, por exemplo, legal, mas quanto você consegue? Não, mas eu não consigo. Ah, mas olha só, desses produtos, dos itens, qual deles você acha que seria mais interessante para você começar utilizando? E aí você começa lá dando a opção do kit ou a opção de vários produtos quando você listou no pedido, e aí você vai para um ou dois produtos daquele. Ah, então se apenas nós fôssemos com o nosso a squeeze ou o nosso bracelete, e aí você coloca mais opções de produtos que vão atender à necessidade do cliente. Nesse momento, você precisa saber que talvez o cliente ele vai falar um não, só mesmo um não por esporte. E você não pode parar no primeiro não. O que eu vejo hoje em dia, muitas pessoas que quando o cliente dá o primeiro não, como você está com um pensamento pré-concebido, você já não tem a destreza para lidar com os demais nãos. E aí você no primeiro não, já começa a fechar o catálogo, já começa a guardar as coisas e tá errado. A pessoa deu o primeiro não, e aí você, mas vamos lá, a pessoa disse um não, não porque eu estou construindo. Nessa mesma venda a pessoa falou, eu estou construindo. Aí eu perguntei, ah, que legal, você está construindo uma casa, construindo, o que você está construindo? Não, a minha casa. Ah, que legal, e aonde é? Ah, me falou o bairro, ah, que legal, e você está fazendo uma casa, e ela começou a me contar, porque contratou o arquiteto, e aí o arquiteto é caro, ou seja, a pessoa que está construindo é a pessoa que tem dinheiro, sim ou não, pessoal? Ah, quarta-feira agora nós estávamos num workshop, no fechamento, ela disse, ah, tal, agora eu não posso ir porque eu vou viajar para a Europa. A pessoa que está indo viajar para a Europa, a pessoa tem dinheiro, sim ou não, pessoal? Ah, não, mas eu já consumi todo o dinheiro. Isso não é verdade. Se está indo viajar para a Europa, que tem dinheiro. Se está indo, então eu só preciso. Aí eu pergunto, que lugar da Europa? Ah, não, eu vou para tal cidade, eu vou fazer tal coisa. Ah, que legal, vai visitar quem? Legal. Imagina você chegar lá, você sabe o quanto a água lá é ruim. Você chega lá e aí você encontra pontos de conexão e volta para o seu assunto. E você chega lá com a jarra Alkaline Max. E aí você faz conexões. E aí você continua e não desiste no primeiro não. E aí, depois, se, não, puxa, mas eu não consigo, tal, realmente, aí você encontra um item que ele consegue. Encontrem um produto com um valor que atenda à necessidade. Não fica, talvez, preso em um único item. E aí você, eu só aprendi a vender kit. Legal, tá certo, você pode vender kit, mas você pode também fazer um downsell. Ali a pessoa pode adquirir um bracelete naquele dia, pode adquirir uma squeeze, pode adquirir uma jarra, pode adquirir uma máscara de dormir, uma palmilha. O importante é você, então, entender qual é a objeção do cliente, qual é o momento. Ah, João, mas a pessoa, ela não tem dinheiro, eu vou vender fiado. Eu não venderia fiado, eu venderia um produto que ela consegue pagar. Quanto ela tem de limite? Ah, tem R$ 1.000 de limite. Então tá aqui o bracelete, depois vai abrindo o limite, você vai completando o seu kit. E aí você vai para o passo seguinte. Quando você percebe que agora é a hora de você, se for uma pessoa para o negócio, você vai preencher o cadastro. Então, além do pedido, você também vai preencher para o cadastro. E veja bem, talvez não seja uma pessoa para o negócio, mas talvez seja um consumidor que queira se fidelizar ao programa de fidelização. E aí, você diz para ele a vantagem de se fidelizar. É claro que, nesse caso, ele tem que adquirir, no mínimo, o kit básico.
ou no mínimo a jarra. E aí ele pode se fidelizar. E aí, então, você já despertou nele a vontade de talvez fazer parte para o negócio. E quando o ABC é estratégico, quando o ABC ele além de vender, ele também vai formar, a partir daquela pessoa, você vai abrir uma nova lista de nomes. E aqui, pessoal, o ciclo ele se encontra. Percebe? Nós então, por exemplo, vamos dizer, quarta-feira eu fiz uma apresentação na Vital Flex junto com o Igor, da rede da Silvia, e aí então nós fizemos o ABC, fizemos todo esse trabalho, chegou no final, era um médico, ele adquiriu, nós passamos as opções, as 3 opções, consumir os produtos, renda extra e empreender, ele escolheu a opção empreender, e aí nós fizemos uma negociação sobre um DNA de 16 mil, ele gostou, mas ele começou apenas com um kit, e ele fechou o kit dele, pagou no cartão, fizemos o cadastro, e já na hora fizemos a lista de nomes dele. E aí, qual é o processo? Fizemos a lista para ele, depois, o Igor junto com ele, fazer a classificação, ligar e agendar e começar um novo ciclo de ABC. Percebe, pessoal, como esse negócio ele nunca termina? Quando você faz ele da forma certa, o ABC gera mais ABC, que gera mais ABC, que gera mais ABC. E foi dessa forma que o João Rodrigues, o meu mentor, há 39 anos faz esse negócio. Ele nunca fez um link de patrocinado, ele nunca fez uma propaganda na internet, ele nunca fez uma propaganda na televisão, ele nunca fez um marketing tradicional, ele só faz ABC. Hoje, a rede dele é a maior rede de biohacking do mundo. Hoje ele é o maior cheque em bônus do mundo. Hoje ele é a pessoa que tem mais de 40 mil pessoas ao redor do mundo. E você pode estar perguntando, mas como ele fez para abrir os Estados Unidos? Os Estados Unidos, vou contar um segredo para vocês. Durante alguns anos, vários líderes fizeram até propaganda na televisão lá nos Estados Unidos. Fizeram até propaganda em revistas nos Estados Unidos. O João Rodrigues nunca fez nada disso. Ele só fez o ABC. E hoje, lá nos Estados Unidos, esse último mês foi um mês recorde. Foram mais de 500 pontos só nos Estados Unidos. 90% da produção foi da equipe do João Rodrigues e tudo isso no sistema ABC. Então, se talvez você não está tendo o resultado que você gostaria, é porque você não está fazendo o ABC como o João Rodrigues faz, como ele nos ensina. Então, é só você perceber em qual etapa dessa que não está saindo da forma correta. Você ajusta o parafuso dessa etapa, que eu tenho certeza que os seus ABCs, a partir de hoje, vão sair com uma enorme eficiência. Quem quiser, pode tirar o print aí da tela, ou também a gente pode compartilhar essa tela. Essa tela foi feita pela Bárbara, a nossa Rubi, a filha da Silvia, em uma reunião que nós tivemos no começo do mês, e aí eu comecei a reunir, a gente desenhar, e ela falou, João, isso aqui dá para fazer uma tela, e foi feita aí essa trilha. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E para fechar, o João Rodrigues vai estar conosco hoje ao meio-dia, presencial na Vital Flex. Então, se você tiver a oportunidade de estar conosco ao meio-dia no lançamento do Líder Training, você vai ouvir presencialmente o cara que faz mais ABC ao redor do mundo. Muito obrigado a todos vocês. A tarefa de hoje é você estudar esse cronograma de ABC. Pessoal, tem muita oportunidade aqui. Tem muita oportunidade aqui. Se você fizer o ABC da forma que ele foi concebido, os nossos resultados, eles vão ser extraordinários.
E qual é o papel do líder? O papel do líder é montar células ABC. Eu passo 24 horas do meu dia focado em ajudar você a recrutar pessoas B, porque você já é um A. Se você tiver um B e você seguir as etapas, você vai fazer cada vez mais ciclos da ABC, ciclos ABC, ciclos ABC. Muito obrigado, gente. Um ótimo dia. Estamos juntos. Abra o seu microfone aí e dê o seu tchau, tchau. O seu bom dia. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. João. Obrigada, Valeu, Joãozinho. Valeu, João. Bom dia a todos. Arrasou, João! Meu Deus do céu! Bora! ABC para graduar, ABC para ir para o Cruzeiro Marítimo, Daqui a pouquinho ABC eu aí para ganhar dinheiro, ABC para ficar rica! Uhul! Tô animada! Parabéns, Parabéns, João. Você é incrível. Nossa, Show. vamos pra cima! Esquentou aqui, ó! Uhul! Vamos para cima! Tamo junto. Obrigada. Ótimo dia a Meu todos. Deus, que mentoria! Isso foi mestre dos mestres. Parabéns. Todo mundo para foto, preparado para foto aí no soquinho. Não, vou deixar olhar. Não. Ali, filho, o seu tá fechado, Ali. Você tá falando alguma coisa?